Ele foi caçado, julgado, condenado e morto com um tiro no escuro. Pelo menos é isso que dizem os livros de história. Mas e se Billy the Kid não tivesse morrido em 1881? E se o fora da lei mais famoso do Velho Oeste tivesse enganado o mundo, escapado da justiça e vivido escondido por mais de meio século, usando outro nome? Em 1950, um homem idoso apareceu no Texas dizendo ser ninguém menos que Billy the Kid. Ele jurava, com convicção, que sobreviveu àquela noite em Fort Sumner. Será que a história foi enganada? Ou tudo não passou de mais uma lenda forjada na poeira do oeste americano? Fique conosco e conheça a história de Brushy Bill Roberts, o homem que alegava ser Billy the Kid. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. O surgimento de Brushy Bill Roberts. Quase 70 anos após a morte de Billy the Kid, ou suposta morte, segundo alguns, um homem chamado Joe Hines fez uma confissão inusitada a seu advogado, William Vincent Morrison. A princípio, Morrison investigava um caso comum de propriedade de terras envolvendo herança. Durante essa investigação, Hines revelou algo surpreendente. Alegava ser Jesse Evans, um fora da lei do Velho Oeste envolvido na Guerra do Condado de Lincoln e desaparecido dos registros oficiais após sair da prisão em 1882. Não há provas concretas de que Hines fosse, de fato, Jesse Evans. Documentação histórica. Ligando diretamente Joe Hines ao fora da lei é inexistente, e a alegação se sustenta apenas em seu próprio testemunho. No entanto, o que chamou ainda mais a atenção de Morrison foi a afirmação de que outro antigo fora da lei, conhecido dele, também estava vivo. E não era qualquer um. Segundo Hines, o homem vivia como Ollie Brushy Bill Roberts, em Rico, Texas, e era ninguém menos que Billy the Kid. Morrison, interessado em esclarecer ou confirmar o relato, procurou Brushy Bill pessoalmente. A partir de 1949, iniciou uma série de entrevistas, registros escritos e encontros presenciais. Durante as conversas, Brushy Bill demonstrou amplo conhecimento sobre acontecimentos da Guerra do Condado de Lincoln, nomes de figuras envolvidas e locais históricos. Esse conhecimento, segundo Morrison, era detalhado demais para ser obra de alguém apenas informado sobre os fatos. Roberts teria também apresentado cicatrizes que, alegadamente, batiam com ferimentos documentados que o Kid teria sofrido durante a vida. Com o tempo, Brushy Bill declarou abertamente ser Billy the Kid. Disse que nasceu com o nome de William Henry Roberts, em Buffalo Gap, Texas, e que assumiu o apelido Billy the Kid, ainda jovem, após iniciar sua vida criminosa. Ele afirmava que na noite de 14 de julho de 1881, não foi ele quem morreu em Fort Sumner, mas sim outro fora da lei, identificado por ele como Billy Barlow. Figura que, embora mencionada em alguns relatos da época, não possui histórico detalhado confirmado por fontes primárias. Brushy Bill dizia que Pat Garrett teria reconhecido o erro, mas optou por ocultar a verdade para preservar sua reputação e evitar novos conflitos legais. Disse também que, após escapar, passou a viver sob nomes falsos, mudando de cidade com frequência. Ao longo das décadas, teria trabalhado em ranchos como vaqueiro e eventualmente se fixado no Texas. Além de alegar ser Billy the Kid, Brushy Bill afirmou conhecer outros criminosos famosos do período. Disse ter integrado o bando de Jesse James e reconheceu o homem conhecido como J. Frank Dalton como sendo o verdadeiro Jesse James.
Essa conexão, entretanto, é considerada extremamente duvidosa e sem respaldo documental. Tanto a alegação de que Dalton era Jesse James, quanto a de que Brushy Bill era o Kid, baseiam-se apenas em testemunhos pessoais, sem provas físicas ou registros históricos independentes. Em 1950, Brushy Bill e Morrison decidiram levar a história à esfera oficial. A intenção era apresentar um pedido formal de perdão ao governador do Novo México, Thomas Mabry, alegando que o então governador Lew Wallace teria prometido clemência ao Kid caso ele colaborasse com a justiça na época. De fato, há correspondência entre Wallace e Billy the Kid em 1879, na qual o governador sugere um possível acordo em troca de testemunho. No entanto, esse acordo nunca foi oficializado e o perdão não chegou a ser concedido. Brushy Bill também alegava que havia permanecido calado por décadas, por medo de ser preso ou executado, e que só agora, já idoso, buscava limpar seu nome e ter sua identidade reconhecida oficialmente, mesmo que tardiamente. O encontro com o governador ocorreu em 29 de novembro de 1950, em Santa Fé. Estavam presentes jornalistas, membros do governo e o próprio Morrison. Brushy Bill passou mal durante a audiência e teve dificuldades para se expressar. Pouco tempo depois, sofreu um derrame e faleceu em 27 de dezembro do mesmo ano, sem que o perdão fosse concedido. Apesar de sua morte, o caso não foi encerrado. A alegação de que ele era o verdadeiro Billy the Kid passou a circular amplamente pela imprensa e alimentou debates públicos e acadêmicos nas décadas seguintes. Brushy Bill Roberts era mesmo Billy the Kid? Apesar das dúvidas quanto à credibilidade de Brushy Bill Roberts, a Bíblia da família Roberts listava o nascimento de Oliver Roberts como em 1879, o que tornaria impossível ele ser Billy the Kid, que teria morrido em 1881. Muitos acreditavam em sua história. Essa discrepância cronológica é um dos pontos mais criticados por historiadores. Se Brushy Bill realmente nasceu em 1879, como mostram registros do Censo dos Estados Unidos e anotações familiares preservadas em Rico, ele teria apenas 2 anos no momento da morte do Kid. Os defensores da teoria, no entanto, argumentam que esses registros poderiam se referir a uma identidade assumida após 1881. Segundo essa linha de raciocínio, Oliver Pleasant Roberts seria um nome falso adotado por Billy the Kid depois da fuga e do suposto encobrimento da sua verdadeira identidade. Essa possibilidade, no entanto, carece de documentação formal. Não há certidões de nascimento originais, registros escolares ou testemunhos contemporâneos que confirmem essa troca de identidade. Apesar disso, Morrison e outros defensores da tese de Brushy Bill insistiam que as evidências físicas e os testemunhos eram suficientes. Em especial, apontavam cicatrizes em Brushy Bill que corresponderiam a ferimentos sofridos pelo Kid. O histórico médico do Kid, porém, é limitado, baseado apenas em relatos de testemunhas, recortes de jornais e algumas cartas da época. Não existem prontuários médicos que permitam comparação direta com as marcas no corpo de Brushy Bill. Outra linha de argumentação veio da análise facial. Durante as décadas de 1990 e 2000, imagens de Brushy Bill Roberts foram comparadas digitalmente com a única fotografia até aquele momento considerada autêntica de Billy the Kid, o célebre ferrotype de 1879. Alguns pesquisadores independentes sugeriram compatibilidade entre os dois rostos, especialmente em características como o formato da mandíbula e a inclinação dos olhos.
No entanto, a maioria dos especialistas em reconhecimento facial considera essas análises inconclusivas, principalmente porque envolvem imagens de épocas muito diferentes e em estados de conservação distintos. A autenticidade dos testemunhos coletados por Morrison também foi colocada em dúvida. Em sua investigação, ele reuniu cerca de 20 depoimentos de pessoas que afirmavam reconhecer Brushy Bill como sendo Billy the Kid. Uma das mais citadas foi a de José Montoya, residente do Novo México, que assinou uma declaração juramentada dizendo ter conhecido o Kid em sua juventude e que reconhecia Brushy Bill como a mesma pessoa. Contudo, essas testemunhas tinham, à época dos depoimentos, mais de 70 anos e falavam de eventos ocorridos mais de meio século antes. Especialistas em metodologia histórica alertam para o alto grau de falibilidade da memória humana em períodos tão longos. Além disso, há registros de que algumas das testemunhas eram entusiastas do folclore do Velho Oeste, o que levanta dúvidas sobre a imparcialidade dos relatos. Nenhum dos depoimentos apresentados por Morrison pôde ser verificado com provas documentais externas. Contudo, diversos obstáculos legais impediram o avanço do processo. Familiares de Brushy Bill Roberts não autorizaram formalmente a exumação. Além disso, o túmulo de Billy the Kid, em Fort Sumner, foi danificado por enchentes em 1904 e os restos mortais ali enterrados não são identificáveis com segurança. A sepultura original não foi registrada com precisão e o cemitério sofreu grandes alterações ao longo do século XX. Ainda assim, alguns defensores de Brushy Bill consideram que mesmo sem exames genéticos, os elementos reunidos por Morrison, incluindo a memória dos envolvidos, a aparência física e as cicatrizes, configuram um conjunto de evidências suficientes para levantar dúvida legítima sobre a versão oficial. Por outro lado, a maioria dos historiadores especializados em Velho Oeste mantém posição contrária. Para eles, os registros oficiais da época, os relatos contemporâneos da morte do Kid, os testemunhos da população local de Fort Sumner e o livro publicado por Pat Garrett em 1882 formam uma base documental muito mais sólida. Garrett, além de testemunha ocular, foi respaldado por diversas outras pessoas presentes no local na noite de 14 de julho de 1881. Em resumo, enquanto não houver provas físicas conclusivas, como uma comparação genética direta, a alegação de Brushy Bill Roberts continuará sendo uma hipótese contestada e, embora não possa ser totalmente descartada, permanece sem apoio firme da comunidade acadêmica e das instituições oficiais. Assim, temos dois túmulos para um único homem, e o mundo talvez nunca saiba a verdade. A história oficial diz que Billy the Kid morreu em 1881, mas Brushy Bill jurava que escapou e viveu até 1950. O que você acha? Acha que contaram essa história do jeito certo ou será que erraram feio? Brushy Bill era só um impostor buscando fama no fim da vida? Ou será que ele guardava um dos maiores segredos do Velho Oeste? Quero saber o que você pensa. Comenta aí embaixo e até o próximo vídeo.